Agora eu quero trazer o contexto internacional, porque o Irã está entrando na terceira semana de protestos que ficam cada dia mais violentos, né? O número de mortos já passa de 500. Nós vamos ao vivo com o Luca Bassani para trazer todos os detalhes e quais as razões históricas e políticas que explicam essa crise atual e qual o cenário também, né, atual vivido pelos iranianos. Ele que entende bastante sobre toda essa informação vai poder trazer todos os detalhes para a gente. Luca, bom dia. Bom dia a você também, David, a todos que nos acompanham nessa nova semana aqui no Morning Show. É um caso muito lamentável aquele pelo qual passa o Irã, inclusive um país que fala bastante a mim mesmo, que já estive lá, já pude conviver com esse povo incrível, mas que é vítima de um dos governos mais tirânicos do mundo e que é explicado também através da história. Nós, inclusive, preparamos uma série de artes que tenta trazer essa perspectiva para cada um daqueles que nos assiste nesta manhã de segunda-feira. Falando sobre as razões históricas, é bom a gente explicar que em 1979 houve uma revolução teocrática, né, que acabou com o regime do Shah Reza Pahlavi pró-Ocidente e instalou uma teocracia islâmica. Naquele momento, então, a liderança foi o Ayatollah, o líder supremo Khomeini, que mudou a política interna e externa. Ele morreu em 89 e logo assumiu Ali Khamenei, aquele que segue até hoje como liderança no país e é, obviamente, uma figura anacrônica, já que tem 86 anos e vê o mundo com outras lentes e, obviamente, acaba trazendo esse atraso também para o Irã. Do aspecto político, a gente vê que há também uma grande mudança. Quando há essa mudança geracional profunda, aqueles que vivem no Irã hoje nasceram majoritariamente depois da Revolução, então não compartilham esses valores, já são da era da televisão, da tecnologia, da internet, né? Essa forte repressão interna, ela só faz com que o sentimento de aversão ao governo cresça, principalmente por conta da guarda revolucionária que aplica os dogmas, né? A polícia da moral, espancando as mulheres, impedindo com que as pessoas escutem música ou tenham acesso à internet. Isso também promoveu um grande isolamento diplomático do Irã, que não dialoga com os países da região do Oriente Médio, tem algumas alianças circunstanciais com Venezuela, China, Rússia, mas nada muito profundo, além da fragmentação do próprio governo, né, que tem uma ala mais reformista que acha que tem que fazer reformas para o regime permanecer e outros que são mais conservadores e querem a aplicação total da Sharia, assim como temos hoje. E, por fim, a perspectiva econômica, que também é extremamente negativa. O Irã é um dos países mais sancionados do mundo, mas também um dos países mais corruptos naquela região, uma economia extremamente centralizada. Isso trouxe uma inflação crônica para o país e o derretimento da moeda local. Só para a nossa audiência ter noção, hoje $1 vale mais de 1,5 milhão de reais iranianos. Além da gente ter hoje um cenário de completa devastação pelas manifestações, né? 544 mortos, mais de 10 mil presos, um blackout digital, a internet bloqueada por mais de 3 dias consecutivos e os pedidos dos populares para a queda do regime ou até mesmo a restauração da monarquia. Essas manifestações não se concentram apenas no Irã, em várias cidades, mas em várias outras localidades do mundo onde a diáspora iraniana é muito forte, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, seja na Alemanha, onde há vários iranianos também mostrando o seu apoio à população que tem sofrido brutalmente com a repressão do governo e que pode entrar em conflito também com outras potências, já que os Estados Unidos, através de Donald Trump, deixou claro que não vai tolerar a matança de manifestantes pacíficos. Se Trump vai fazer uma operação pontual, vai intervir, ainda não sabemos, mas é algo para a gente ficar de olho, porque é um país muito importante, 90 milhões de pessoas, um grande produtor de óleo e gás natural, e óbvio que é também um país central no Oriente Médio e toda a geopolítica daquela região. Pois é, né? Agora um outro assunto também que eu quero abordar com você, Luca, depois eu vou repercutir com a bancada, obviamente, essa situação do Irã, a interferência dos Estados Unidos, é que está prevista uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas por que disso agora? Porque a Rússia, David, utilizou pela segunda vez nessa guerra mais um armamento extremamente
pesado, né? Um míssil hipersônico, os Oreshnik, assim conhecidos militarmente falando, eles que podem ir até 5 vezes a velocidade do som e que podem também carregar ogivas nucleares. Não foi o caso deste ataque. Apenas em 2024 a Rússia havia feito um ataque desta natureza em Dnipro, em uma área industrial, e agora aconteceu na capital Kiev, deixando 4 mortos, mais de 20 feridos, aquilo que eleva as preocupações, porque esse tipo de míssil desenvolvido pelos russos, eles são quase impossíveis de se interceptar, dada a velocidade, e podem ter um alcance de mais de 5.000 quilômetros de onde são lançados. Então, toda a Europa poderia ser facilmente atingida, e isso eleva a preocupação continental. Acontecerá uma reunião de emergência na ONU, no Conselho de Segurança, mas é algo meramente simbólico, já que sabemos que a Rússia e a China têm assento fixo no Conselho de Segurança, tem poder de veto e provavelmente nenhuma resolução, assim como nenhuma passou, nenhuma continuará a passar, e isso dificulta a perspectiva de paz para o leste europeu neste inverno congelante na Europa, com temperaturas negativas e a população ucraniana sob fogo pesado, principalmente desses novos armamentos desenvolvidos pela Rússia durante os últimos 4 anos, ou seja, em vários lugares do mundo a gente tem que ficar de olho essa semana porque não está fácil a vida da população. Sem dúvida alguma, né? E nenhum tipo de sinalização de resolução desse conflito. Luca Bassani, ao vivo direto da Europa, muito obrigado pelas suas informações. Primeiro a gente vai tratar então sobre a questão do Irã aqui na bancada, né? Porque chama a atenção, até mesmo o chefe do Irã se manifestou dizendo, olha, os Estados Unidos com essas falas também tornaram os protestos ainda mais violentos, como se a culpa também fosse dos Estados Unidos. E é típico de regimes autoritários, né? Sempre buscam no momento de eclosão das insatisfações sociais que são decorrência da própria natureza do regime extremamente autoritário, as pessoas estão clamando no fim das contas por liberdade, o que é que explica milhares de pessoas tomarem as ruas pelo 15º dia com mais de 500 mortos, ou seja, as pessoas sabem que é perigoso aquilo que elas estão fazendo, mas elas estão lutando por liberdade, é isso que se trata. Portanto, qualquer outra questão, a tentativa de criação de inimigos externos, tudo isso é subterfúgio de um regime que perdeu completamente a capacidade de ter respaldo da sua própria população e tenta sobreviver com base na criação de medo e na ideia de um inimigo externo. Tomara que a população do Irã consiga ter êxito e derrube esse regime, que é um dos regimes mais liberticidas do nosso tempo, que oprime as mulheres, que oprime qualquer diversidade, qualquer um que defenda diversidade, que defenda liberdade, que defenda democracia, tem que olhar para essa situação e condenar o regime iraniano. Pois é, né? Para ouvir música, internet cerceada 3 dias, é um absurdo o que vive a população iraniana. O Luca Bassani, com a sua vasta cabeleira. Parabéns, Luca. O Luca deu uma aula de geopolítica pra gente. Em 79, quando esse regime entra, ele entra para substituir um outro regime corrupto, extremamente violento, que era apoiado pelos Estados Unidos, o Shah Reza Pahlavi. E esse, como bem pontuou o Mano, durante todos esses quase 50 anos desse atual governo, desse governo islâmico radical, houve muita repressão. E passou ao cabo de algumas repressões. Por exemplo, na Primavera Árabe, lá em 2010, 2011, o regime iraniano não foi afetado. Há cerca de 2 anos atrás, novas manifestações que eles conseguiram debelar. Mas agora eu acho que o crepúsculo desse regime chegou. Não tem mais apoio internacional de ninguém. Quem poderia lhe apoiar? Venezuela, China, Rússia, não entrarão nisso. No Oriente Médio, o Irã está isolado. Existe apoio internacional para que esses movimentos, apesar de terem sido massacrados, esse movimento popular aumente. E a crise econômica, que é o principal deflagrador da queda de um regime, fará com que, felizmente, esse regime iraniano chegue ao seu final. E tem a questão também da Rússia, né, com a Ucrânia, que nenhuma atividade, reuniões são realizadas, até mesmo com o presidente americano Donald Trump, só que também não chegam a nenhuma solução, até mesmo a visibilidade ali de, olha, vamos resolver esse conflito e pronto, vamos dar um fim nisso, porque não está levando a nada, somente a mortes e mais mortes. Então, de que forma que a gente pode ter uma projeção pensando adiante em relação a tudo isso, Manu? Pois é, David, a situação é muito complicada, porque o Putin deseja restaurar
a doutrina da Grande Rússia, né? A ideia de recomposição, inclusive territorial, do antigo Império Soviético, agora baseado nessa ideia das zonas de influência. E do ponto de vista da Ucrânia, é uma guerra existencial, né? Se os ucranianos param de lutar, acaba a Ucrânia. Então, na prática, eles estão lutando pelo direito de existir. Então, é muito difícil que você diga para alguém que está lutando pela sua existência que pare de lutar. O que você precisa é controlar o tirano Putin, que está tentando anexar o território ucraniano, e é um país com muito mais capacidade bélica e com muito mais força, mas que inclusive achava que resolveria essa fatura com muito mais velocidade. E a força e a resiliência do povo ucraniano lutando pela sua própria liberdade mostra que não é simples deter um povo que luta por liberdade. Vamos continuar.